Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, né? Boa noite àqueles que nos assistem pela internet também. Bom, como de costume, né, antes da nossa palestra nós temos uns recadinhos. Que nós temos palestra todos os dias, né? Segundas, terças, quintas, nesse mesmo horário. E às quartas-feiras às 14 horas, sábados às 15 e no domingo às 10 horas da manhã. Só nas sextas-feiras que nós não temos palestras, porque às sextas-feiras nós temos o trabalho, né, com os dependentes químicos, que é feito a partir das 19h30. Então, às sextas-feiras nós temos esse trabalho com os dependentes químicos, né? Então, e as suas famílias, tá? Não é só com os dependentes. Então, se alguém souber de alguém que precise ser encaminhado, que precise de ajuda, né? Nós temos um trabalho de apoio às famílias. Então, se alguém souber de alguém que necessite de uma palavra amiga, né? Pode procurar a gente aqui nas sextas-feiras, a partir das 19h30. E nós temos também, né, o nosso trabalho social, que ele é feito no primeiro e terceiro? E agora tem o trabalho da gestante também, né? Então tem aqui trabalho social. No primeiro e terceiro sábado do mês, a partir das 9 horas, o curso de apoio à gestante carente. Esse é um trabalho novo que a gente está começando agora, que vai ser no primeiro sábado e no terceiro sábado de cada mês. Então vão ser 2 sábados por mês, a partir das 9 horas da manhã, tem mais ou menos a duração de 1h30 a 2 horas, esse curso de apoio à gestante carente. E isso envolve o quê? Palestras, cuidados onde a gente vai dar dicas de cuidados durante a gravidez, cuidado com os bebês, tá? E no final do curso nós doaremos um enxoval de bebê para cada mãe, tá? Então esse é um curso que a gente está começando agora em agosto, nós não tínhamos isso, né? E é um trabalho novo que a gente está começando agora na casa. Então, se vocês souberem de alguém, né, que esteja gestante e que precise de um apoio, que precise de orientação, né, porque o que a gente pretende mesmo é dar orientação a essas pessoas. E nós temos também a distribuição de cesta básica. Ela é feita no segundo sábado de cada mês, a partir das 9 horas da manhã. A gente faz uma palestrinha para o pessoal que vem receber as cestas básicas, uma palestra rápida, e depois a gente faz a distribuição das cestas. Nós temos hoje 70 famílias cadastradas para receberem as cestas básicas, tá? Então, se alguém tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, é no segundo sábado de cada mês, a partir das 9 horas da manhã, pode vir aqui para conhecer o trabalho que a gente faz nesse dia, tá? E também a gente pede encarecidamente, né, as pessoas que puderem colaborar com a gente, porque a gente precisa montar essas cestas básicas todos os meses, né? Nós montamos. Então, quem puder colaborar com alimentos não perecíveis, arroz, feijão, açúcar, café, óleo, leite, bolacha, macarrão, nós ficaremos imensamente gratos. Qualquer ajuda é bem-vinda. E nós temos também o trabalho de distribuição de lanches, né, que é feito todo sábado nas imediações do metrô Santana. Então, todo sábado sai um grupo daqui à tarde e vai para o metrô para fazer a distribuição de lanches para o pessoal carente. Então, esse trabalho é feito todos os sábados a partir das 16 horas. Tem um grupo que sai daqui, eles fazem os lanches aqui e levam para as imediações ali do metrô. O pessoal já sabe onde é e já ficam esperando lá. E se alguém também quiser conhecer esse trabalho, vir participar, inclusive, que a gente até precisa sempre de gente para ajudar nesse trabalho, todo sábado, a partir das 18, o pessoal chega aqui por volta das 16h30, 17 horas, para fazer os lanches, tudo. Tá? E outra coisa que nós também queremos lembrar é que nós não estamos recebendo roupas, sapatos, essas coisas para doação, porque nós não temos espaço para guardar. Então, fica difícil a gente ficar recebendo roupa, essas coisas, e a gente não tem onde guardar. O pouco espaço que a gente tem, a gente está guardando alimentos. Não dá para misturar alimento com roupa por causa de infestação, de insetos e tal. Então, nós temos um espaço muito pequeno, então as roupas e sapatos a gente não está recebendo. Tá?
Bom, vamos então. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a presença dos nossos amigos espirituais que aqui já se encontram. Bem antes de aqui chegarmos, preparando o ambiente para nos receber. Vamos apaziguar o nosso coração, a nossa mente. Vamos fixar a imagem de Jesus, nosso Mestre. Deixando lá fora todos os nossos problemas, as nossas preocupações, para que possamos melhor nos concentrar na palestra de hoje, nos ensinamentos que tão generosamente nos são dados pelos amigos espirituais. Que assim seja. Bom, a palestra de hoje vai ser feita pelo Caetano. O título é Razão de Viver, do livro para uso diário, né? Do Raul Teixeira, O Espírito é Joannes. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações hoje e sempre, né? Sempre amparados pela energia do nosso Pai Criador. E é com muita alegria que nós estamos aqui novamente, meditando sobre as coisas do Espírito. Essas são oportunidades únicas, né? A gente sempre lembra isso. Os irmãos que estão vindo, estou vendo algumas carinhas novas aqui, então eu gosto de repetir isso. Porque nós não queremos fazer aquele trabalho que vinham fazendo há 18 séculos, tá? De sentarmos passivamente num banco, né? Ouvir um orador, olhar as imagens, ouvir os cânticos e não ser tocado. Aqui, a proposta que o Espiritismo nos traz é de participação ativa. Todos que entram na casa espírita estão convidados a participar ativamente do processo de autocura, meditação e doação. Olha que interessante. É um triplé, né? Quanto mais você se doa, mais você recebe, meu querido amigo. Já dizia Francisco de Assis, né? Nosso querido irmão João Evangelista reencarnado, Francisco de Assis. Ele já dizia isso, quanto mais nós doamos, mais a gente recebe. Essa é a grande mágica, é a grande magia, né? de uma casa espírita, de qualquer templo religioso. Né? Pena que a gente não percebe. Né? Nós nos descuidamos. E tudo isso acontece através do mental. Basta que nós acalmemos o nosso mental, nós vamos construir essa psicosfera favorável para que nos beneficie. Né? Porque energias novas, como lembrou nossa irmã, já estão sendo preparadas pelos nossos irmãos do plano maior, do plano espiritual. Não? Energias sutis. Energias que vão alimentar e energizar os nossos corpos sutis. Né? Nossos corpos espirituais. Nosso emocional, nosso mental. Perfeito? E que vão, por via de consequência, trazer grandes benefícios para o nosso corpo físico. Né? Já, inclusive, se antecipando a doenças que iriam se instalar no nosso corpo físico. Essa energia é para isso, para ir já retirando tudo que a gente não merece, né? Mas que faz parte do nosso plano. Então, a terceira dimensão, estamos sujeitos, né, a todos esse tipo de ataque do meio ambiente. Olha aí, falando as cestas básicas, aí o Alessandro chegando com mais comida, né? Graças a Deus. E engraçado que ela também falou de um trabalho aqui, que vamos começar, que é o trabalho de apoio a gestantes. Queria chamar a atenção dos senhores, porque uma casa espírita é isso, meus queridos. Não é só reza e oração, né? É também trabalho, ação. Então nós já trabalhamos ajudando aqueles que estão encarnados e que estão com dificuldade, né, na atual encarnação, com um pouco de alimento. Não só isso, eles vêm aqui e assistem palestras também. Então damos um pouco de alimento espiritual também, um pouco de conforto espiritual. E depois eles recebem o alimento do corpo. Muito bem.
Agora, estão instituindo esse trabalho que vai preparar aquelas criaturas que vão receber espíritos que estão vindo para a encarnação. Olha que interessante. E muitos deles estão encarnando realmente no meio do povo mais necessitado, né? Daqueles que são esquecidos pela sociedade. Eles vêm justamente encarnar ali. Então, olha a nossa responsabilidade de ajudar, né? Nesse processo também. Estamos sendo chamados pelo plano maior da vida a colaborar nesse processo de apoio aos nossos irmãos que estão retornando para ajudar no progresso desse planeta. A transição, na grande transição que já se iniciou. Muitos irmãos estão encarnando. E não estão encarnando nas classes abastadas, não. Estão encarnando lá, nas classes necessitadas. É por isso que as casas espíritas são chamadas, né? Nós que já estamos um pouco despertos para essa realidade, a colaborar. Também ajudando os nossos irmãos que estão retornando, né? Preparando, dando um pouco de apoio para os irmãos que estão recebendo esses espíritos. Então, quanto trabalho a fazer, tá vendo? Então nós temos que arregaçar as mangas, temos que nos preparar e arregaçar as mangas e ir ao trabalho, porque isso vai nos dar razão de viver. Olha que interessante. Que é o tema da palestra dessa noite. Proposta aqui do texto do Raul Teixeira, pelo espírito Joanes. Não é a Joana, tá? É o espírito Joanes dessa vez. Então, quando nós adentramos uma casa espírita, nós estamos adentrando num pequeno espaço em que nós somos chamados a colaborar ativamente. Seja aqui doando nossas energias, seja nos trabalhos de apoio a tantos irmãos necessitados. Então, funcionando nos dois lados da vida, né? Apoiando aqueles que já estão encarnados, aqueles que estão retornando e auxiliando, né? Aqui com nossos trabalhos, com os grupos de trabalho que estão trabalhando junto enquanto está acontecendo a palestra, ajudando irmãos que estão no plano não físico, que estão no plano espiritual, preparando-se para vir para as novas experiências. Olha só quando eu trabalho. Está vendo? Então uma coisa, nós somos chamados constantemente a participar dessas atividades. Isto é vida. Isto é a vida. Tá? E o convite está aberto a todos. Não precisa ser santo para fazer esse trabalho. Basta ter um pouco de boa vontade. Né? De boa vontade, alegria no coração em servir ao próximo, sentir essa alegria para dar razão para a sua vida. Quantos irmãos já estão assim meio entristecidos e caminhando para a depressão porque não veem sentido na vida? Quantos irmãos? Não é verdade? Quantos reclamam que estão sem sentido, que já não têm mais ânimo para levantar da cama todos os dias? Eu não sei o que fazer com a minha vida. Isso é o que vai tratar o texto de hoje. E às vezes esse vazio, nós vamos permitindo que esse vazio entre em nós, encontre espaço em nossos corações e nossas mentes, nos arrastando para a ociosidade. Esquecendo que ao permitir esse processo, nós estamos nos candidatando a permanecer mais ainda nos planos da matéria, em experiências e experiências, até acordarmos, até despertarmos para a verdadeira vida, a vida integral do Espírito, e encontrar razão para viver. Porque esse é o nosso objetivo na vida. Tanto nessa que nós estamos vivendo agora, encarnados aqui na terceira dimensão, quanto na outra que nós estaremos vivendo na quarta dimensão. Tudo é a mesma moeda, são duas faces da mesma moeda. Tudo é vida. Perfeito? E nesse processo, nós contamos sempre com o apoio de irmãos maiores, né? Irmãos mais experientes. E sempre da assistência amorosa de Deus, nosso Pai, que nunca nos abandona. É isso que nós devemos buscar para encontrar razão de viver. Porque nós estamos chegando num momento de transição em que o nosso planeta se prepara para uma nova etapa, a Era de Aquário, tão preconizada pelos místicos, né, pelo pessoal dos anos 60, lembra dos anos 60? Hã? A Era de Aquário, não é isso? Então, ela já está iniciando. É uma nova etapa para a humanidade. Isso não é um período que ocorre a cada 12 mil anos. Tá? Isso é cíclico. Tá? Não é nada místico, preparado. Não. É uma coisa cíclica. Acontece a cada 12 mil anos. Estamos fechando um ciclo de 12 mil anos agora. Justamente em 2012 fechamos um ciclo de 12 mil anos. Entramos numa faixa de energia especial que vem diretamente do coração da galáxia, da Via Láctea, que é a nossa galáxia, sabe, né?
Nossa galáxia é a Via Láctea. Né? Como vocês sabem, nós estamos nos confins da galáxia, nós estamos na periferia da galáxia. Nosso planeta, nosso sistema solar está lá nos confins da galáxia. Nosso planetinha é um dos menores do nosso sistema, né? Não é um dos maiores da galáxia. E nós estaremos recebendo energias diretamente do centro da galáxia. Energias revigorantes, energias que vão modificar o nosso comportamento, que vão atingir os nossos corações. E aqueles que já estão preparados vão se sentir bem, vão se sentir revigorados, cada vez mais fortalecidos e cada vez mais encorajados a praticarem, a participarem de atividades no bem. Não é à toa que nós vemos hoje grande número de ONGs ou ONGs, como vocês preferirem, pessoas se organizando em vários países, em todo o globo, em praticar o bem, para servir, para atender necessidades e necessitados. Né? Já temos aí os Médicos Sem Fronteiras, né? Tem a Cruz Vermelha, a Cruz Verde e tantas outras, vão pegando aí. E no Brasil, a rede de casas que estão se dedicando à assistência, cada vez pessoas mais tocadas por essas misérias vividas pelo nosso povo, estão se voltando para o trabalho voluntário. O que está fazendo isso? O que está tocando essas pessoas? Essas energias novas, que são irradiadas já pelo astro-rei, que é o Sol, né? Canalizadas pelo Sol, e nós todos estamos recebendo já esses eflúvios. Nós que já estamos vibrando nessa frequência. Então a importância de nós vibrarmos nessa frequência, para entrarmos em quê? Em sintonia. Temos que entrar em sintonia com essas novas energias que estão já abraçando o planeta. Entendeu? Ao contrário daqueles que não se sintonizarem, que se sentirão extremamente desconfortáveis. E ficarão extremamente irritados. E partirão para essas ações que vocês estão vendo que está acontecendo aí. Ações de revolta. Cada vez mais revolta. É por isso que nós vamos assistir também ao passo desse movimento de ajuda, de crescimento de fraternidade e cooperação entre todos os povos, entre todas as classes sociais. Vamos assistir também um aumento dos rebeldes. Né? As ações de violência. Ações que nós vamos não compreender. Como é que pode? Né? Vão crescer, nós temos que nos preparar para isso. São irmãos nossos que não estão alinhados com essas novas energias que vão envolver o planeta. E são esses irmãos que não vão achar razão de viver. Que vão estar com dificuldades para encontrar sentido para a vida. Por quê? Porque eles não estão alinhados com as energias que vão reinar no planeta daqui para frente, nessa nova era. Né? E é por isso que nós temos que nos preparar. Ao nos prepararmos, como estamos fazendo aqui, aos poucos, né? Respeitando as nossas limitações, nós estamos sendo candidatos, nós estamos candidatando a permitir que essas energias renovadoras penetrem no nosso campo, a nossa egrégora energética, todos os dias, nos fortalecendo e fortalecendo cada vez mais essa vontade de querer se libertar, de querer buscar novos níveis de consciência, de querer realmente colaborar com a grande obra de Deus, nosso Pai. Que é por isso que nós somos chamados. É simples. Deus nos chama sempre. Nós é que não atendemos o chamado. Perfeito? Esse é o grande segredo dessa grande mudança que vai acontecer no nosso planeta. Por isso não precisamos ficar assustados. Muito pelo contrário, temos que manter a calma. E acirrar, fortalecer a nossa fé, né, na assistência divina e nos tornarmos cada vez mais coesos nesses trabalhos de ajuda aos quais somos chamados a cooperar. Olha que interessante. Com isso nós estamos nos candidatando a sermos também cidadãos da era de Aquário, da era de luz. Né? Voltar à era de ouro da humanidade, voltando. Né? Nós já tivemos uma, então está voltando agora. Muito bem. Esse é o projeto. Isso cabe a nós realizar. Todos nós somos chamados a realizar. Né? E ajudar aqueles nossos irmãos a despertar. Então, por isso que Jesus disse que aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. Quer dizer, aquele que vai despertando tem a obrigação de despertando o seu irmão ao lado. Olha que interessante, porque não há como ser feliz sozinho. Alguém já falou isso ou não? Na música popular brasileira? Não há como ser feliz sozinho, não é verdade?
é inútil nós pensarmos que, eu vou fazer a minha felicidade, pensando egoisticamente, né? Não, eu vou cuidar da minha felicidade. O outro que cuida do espaço dele. Mas os nossos irmãos nos advertem que não há felicidade sozinho. Quando nós chegarmos lá no topo e tivermos realizados, nós vamos olhar para baixo. Nós vamos sentir pena daqueles que ficaram na retaguarda. Daqueles que nós podíamos ter ajudado e não ajudamos. Por isso que nós fazemos a nossa casa, ela se esforça para realizar esses pequenos trabalhos, colaborar, formando essa egrégora realmente, que um dia deve envolver o planeta Terra, deve ser a tônica da humanidade. Ou seja, a solidariedade realmente deve imperar no nosso seio. Esse é o objetivo. E vai imperar na nova sociedade que vem aí. Será a tônica. Nós vamos nos ajudar mais. Nós vamos nos entender mais. É isso que significa amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não querer para o próximo aquilo que você não quer para você. Se nós não queremos miséria, não queremos doença para nós faremos o possível para que também isso não atinja o nosso próximo, o nosso irmão. É isso que vai nos tomar, vai nos invadir. Mas é um processo interno. E esse processo interno vem com essas energias novas, que interpenetram nossos corpos sutis e invadem o nosso mental. E aos poucos também vai invadindo modificando o nosso emocional. Né? Aqueles que já estão preparados, é claro. Né? Porque, como disse também Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ninguém vai receber o que não merece, não é verdade? Muito bem. Então, essa é a programação, queridos. E hoje o espírito do Joanes está propondo essa discussão de nós encontrarmos razão para viver, da importância que é nós encontrarmos razão para viver. Nós sabemos que muitos de nós procuram, às vezes, a casa espírita porque chegou nesse ponto. Está sentindo que não tem mais razão para viver, não é isso? Ou não? Nessas conversas aí no plantão fraterno, que é outra modalidade também de ajuda, em que nós nos colocamos, nos preparamos, irmão, nós se preparam para esse trabalho de ajuda. O CVV também faz isso, né? O CVV faz isso muito, e atinge muitos irmãos com uma abrangência muito maior. É essa uma tentativa de realmente resgatar aqueles nossos irmãos que já não estão encontrando razão para viver. Porque realmente não é fácil. Quando nós viemos para novas experiências, para essa encarnação, nós sabemos que nós trazemos uma bagagem, não é isso? Nós já sabemos disso. E essa bagagem, às vezes, ela é pesada. Ela está cheia de... Né, na nossa mala trazemos culpas, trazemos remorsos, trazemos rancores, né? Trazemos revolta. Ela pesa no nosso psiquismo. E é isso que às vezes aflora, quando nós vamos, à medida que nós vamos caminhando nessa nova experiência. E ao aflorar essa carga pesada do nosso espírito, ela derruba o nosso ânimo, tende a diminuir o nosso ânimo. É isso que nos assalta às vezes, né? Deixando a gente um pouco confuso, a gente não vendo com clareza os objetivos da vida, para que viemos, por que estamos aqui. E às vezes, até impedindo que nós busquemos respostas para isso. Quantos dos nossos irmãos não querem nem saber, não se dignam a ler, né, os livros que já estão à disposição, quanto mais vir a uma casa que vai o esclarecer, que o iria esclarecer. Né? Eles não têm nem essa vontade, estão totalmente bloqueados. Por quem? Por uma força superior a eles? Não, por eles mesmos. Pode ser que algum irmão que ainda se compraz na sombra, divirta-se incentivando esse sentimento desses nossos irmãos. E frequentemente o fazem, né? Mas a libertação está em nós mesmos. Nós é que temos que movimentar a nossa vontade para quebrar essas energias pesadas que tentam nos envolver, que tentam nos sufocar. E esse é o convite que o Espiritismo faz também. Ajuda-nos a nos libertar, a buscar a luz, a buscar conhecimento, a libertar-se por si mesmo. Deixar de ser escravo. Essa é quando tomar realmente a vida nas nossas próprias mãos, deixarmos de ser escravos de crenças, de filosofia, de medos. Os medos nos aprisionam, queridos.
E muitas das filosofias que recebemos durante esses 18 séculos ou mais, nos dominaram pelo medo. Mas quem foi o responsável? Nós mesmos. Nós nos deixamos dominar pelo medo. O Espiritismo traz essa proposta de nós nos resgatarmos a nós mesmos, nos enchendo de coragem através da verdade luminosa de Jesus, do Evangelho de Jesus, e destruirmos os medos. E assumirmos a nossa vida e achar razão para viver. Ah, mas onde está a razão para viver? É nos sentir peças integrantes desse projeto divino chamado vida. Que não é possível, comece a raciocinar. Não é possível que a inteligência suprema do universo tenha nos criado como centelhas divinas para nada. Para nós cairmos no ócio ou no nada fazer, no nada realizar. Não. Muito pelo contrário. Ele nos criou para participar da criação. Tanto é que nós estamos criando sempre. Nós temos uma inteligência, não temos? Já estamos voando, já estamos andando mais rápido, não é verdade? Há um pouco tempo nós não tínhamos, estávamos sendo puxados por burros, por bois, né? Hoje já estamos bem avançados, né? Temos trem bala, temos aviões, nos locomovemos rápido, né? A nossa medicina avançou bastante, muitas das doenças já não nos atormentam mais. Fruto do quê? Do nosso esforço, da nossa ciência. E a ciência o que é? A nossa vontade em ação, não é isso? Premido pelas circunstâncias, premido pelas dificuldades, nós vamos buscar o quê? Buscar soluções, não é isso? Isso também deve valer para nós enquanto indivíduo. Premido pela necessidade, pelas angústias, pelas batalhas, nós temos que buscar soluções. Essas soluções estão fora de nós? Não. Estão todas dentro de nós. É por isso que nós temos que nos voltar para dentro de nós mesmos. Esse foi sempre o convite dos grandes sábios da humanidade. Volte para dentro de si mesmo. Conhece a ti mesmo. Foi isso que estava lá no pórtico. Conhece-te a ti mesmo. Só que esse trabalho, às vezes, a gente tem medo de fazer esse trabalho. Olha o medo de novo aí. Nós temos medo de encarar o que realmente nós somos. De abrir a nossa bagagem e verificar o que realmente temos dentro de nós. O que eu estou trazendo para essa nova experiência. São poucos os que têm coragem de fazer isso. Muitos se escondem. É a tal da sombra que Jung tanto dizia. Né? E nós vivemos nos escondendo da nossa própria sombra. Temendo a nossa própria sombra. E o convite que o Espiritismo faz, não só o Espiritismo, mas todas as filosofias sérias, do qual alguns mestres foram mensageiros, né? Enviados de Jesus, todos eles faziam o mesmo chamado para nós. Tome a vida nas suas mãos, conheça-te a ti mesmo e faça o seu próprio destino. Porque os nossos amigos espirituais, os nossos guias, só poderão nos ajudar nesse trabalho. Essa tarefa é nossa. E nós, muito malandramente, todos esse tempo, estávamos querendo colocar essa tarefa na mão de outrem, de terceiros. Estávamos terceirizando o despertar espiritual. Não funcionou. Viramos o quê? Escravos. Em vez de nos libertarem, eles nos escravizaram. Perfeito. E é por isso que essa humanidade hoje, né, nós, inclusive, vivíamos entorpecidos, né, como zumbis, né, perfeitos zumbis, sem saber o que estavam realmente fazendo nas experiências a que estávamos submetidos. Seria belo, diz aqui o Espírito Joanes, se cada pessoa, principalmente as que ainda não encontraram sentido para as próprias vidas, resolvesse perguntar-se a si mesmo, né? O que é que posso fazer em prol do mundo onde estou? Quantos já fizeram essa pergunta para si mesmo? Ou, por outro lado, afinal, para o que é que eu vivo? Para quem eu vivo? Olha aí, 3 perguntinhas. O que eu estou fazendo nesse mundo? Para que eu vivo? O que dá sentido à minha vida? E para quem eu vivo? E ele continua aqui dizendo o seguinte, que muito dificilmente não achará respostas valiosas, caso esteja, de fato, imbuído da vontade de conferir um sentido para a sua existência no mundo. Cada um de nós, quando se encontra nas pelejas do mundo terreno,
pode viver para atender, para cuidar de alguém ou de alguma coisa. É sim importante viver por algo ou por alguém. Tal experiência irá desatando os filetes do nosso amor, que se tornarão cascatas, até que se transformem em gigantescas cachoeiras, derramando as energias dessa luminosa virtude. Olha só que interessante. Então, ou seja, traduzindo, para que um dia nós realmente conquistemos essa faculdade de amar toda a humanidade incondicionalmente, nós temos que ir exercitando esse amor aos poucos. Com a nossa família, com os mais próximos, com a nossa comunidade, com os animais, com as plantas, com toda a criação que nos rodeia. É isso que ele está dizendo aqui. Perfeito? Isso nós vamos exercitando o amor. Em cada encarnação é uma oportunidade. Por isso que tem que fazer essa pergunta. Dedique-se a um ser que lhe seja querido, que lhe sensibilize a alma e passe a viver em homenagem a ele ou a eles, se forem vários. Olha só a dica que ele está dando aqui. Tem muita gente que se dedica aos animais, não é verdade? Tem muita gente que se dedica às plantas. Eu conheço uma aqui. Conheço uma aqui que se dedica às plantas com todo carinho, ao reino vegetal. Tem alguns que se dedicam às crianças, aos velhinhos. Então, cada um vai encontrando um motivo para a sua existência, para canalizar o quê? A sua dedicação, o seu amor. Vamos ver aqui. Mais ainda, dedique-se a uma causa que lhe pareça significativa para o bem geral e passe a viver em cooperação com ela. Quantos irmãos médicos do Médicos Sem Fronteiras se dedicam à causa, em favor da humanidade, sem olhar quem, nem raça, nem nacionalidade, nem cor, nem nada. Eles vão ajudar, independentemente, não é verdade? Dedique-se a cuidar de jardins. Olha aqui é o caso da Luizinha aqui. De animais, do ambiente. Apoie seja no que for, desde que voltado para as fontes do bem, que alimentará seu íntimo, a fim de que seus passos pela terra não sigam a esmo ao azar. Olha só que interessante. Então ele está nos aconselhando que nós ancoremos a nossa vida física numa atividade. De novo, a ação. A ação. Uma ação no bem, que vai beneficiar alguém, ou a comunidade. Olha só que interessante. Ou nossos irmãos de evolução, que estão em planos inferiores de evolução, os animais, os vegetais. Perfeito. Esse é o grande. Por isso que às vezes, quando o pessoal diz assim, aquele cidadão é feliz, ele cuida daquele jardim há anos. Aquele jardim é a razão da vida dele, não é verdade? Ele está canalizando toda a energia de amor para as plantas. Olha que interessante. Para a cultura. Então nós temos vários campos de ação. O Pai é tão misericordioso que ele nos premiou com vários campos de ação. São infinitos os campos de ação que nós temos. As nossas profissões mesmo são campos sagrados de atuação. São verdadeiros sacerdócios. Quem é médico, quem é dentista, que cuida com nós diretamente, quem é psicólogo, quem é psiquiatra, que cuida diretamente com o seu irmão. Olha só, é um sacerdócio, não é verdade? Um canal vivo para você canalizar as suas energias de amor. O cientista que vive em prol da comunidade, buscando avanços na ciência para beneficiar a coletividade. Os filósofos que andam buscando respostas. O artista que anda buscando, nas profundidades das suas mentes, as belezas cósmicas para alimentar o espírito, para ativar no espírito aquele senso de beleza que nós devemos cultuar. Então vocês veem que cada um dos nossos irmãos tem que encontrar em cada um desses campos razão para viver. E essa razão tem que estar conectada com os demais. E como já disse o nosso irmão, não existe como ser feliz sozinho. Nós somos seres gregários, nós estamos conectados. E não só entre nós, estamos conectados na natureza. Hoje estamos descobrindo isso, que nós estamos conectados na natureza. Por isso que é importante realmente a nossa conexão com o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, dar atenção aos reinos inferiores de evolução. É importante isso, sentir-se conectado, sentir-se no mundo.
não um eremita. Não querer ser um eremita, fugir de tudo, da criação divina, e às vezes até de si mesmo, né? Quando você fica muito tempo sozinho, você quer fugir até de você mesmo. Né? Você não se reconhece mais. Muito bem. Quando se encontra, ou quando se encontram razões para viver, passa-se a respeitar e a honrar as bênçãos da existência terrestre. Olha que interessante. O que converte cada momento em oportunidade valiosa para crescer e progredir. Vocês estão vendo? Que você encontrando uma razão para viver, você vai entendendo a mensagem do Criador quando nos chama para esse processo de crescimento. Não, a gente não entende. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu preciso seguir o Evangelho de Jesus? Para que eu tenho que seguir esse código? Apesar das várias agressões do meio ambiente e mesmo a agressão dos meus outros irmãos. Por que eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Por que eu tenho que esquecer ofensas? Se você não tiver isso aqui, se você achar que não tem uma coisa maior, uma razão maior na vida, você não vai fechar essas respostas. Por mais que você leia o Evangelho trocentas vezes. Perfeito? O Evangelho realmente é esse código divino que vai te dizer que a razão da vida é isso. E se nós realmente não prestarmos muita atenção, a gente não vai atender essa mensagem. Porque nós estamos iludidos, às vezes, com a matéria, com busca de sucesso, projeção pessoal, blá, blá, blá. Tudo isso ofusca, nos ofusca. Tá? Então, nós começamos, achando razão para viver, a gente começa a abençoar as oportunidades. Né? E às vezes as oportunidades estão nas dificuldades. Né? Estão nos problemas. Essas coisas que nós fugimos, que nem o diabo foge da cruz, não é verdade? E às vezes a oportunidade está ali, a oportunidade de crescimento está ali. Começamos a honrar as bênçãos da existência terrestre. Porque, infelizmente, ainda não entendemos o que estamos fazendo aqui. Essa é a grande verdade. Estamos começando a desconfiar, né? Começando a desconfiar. Nós não entendemos. A grande maioria da humanidade encarnada não sabe o que está fazendo aqui. Por isso, daí a preocupação dos nossos irmãos espirituais em ampliar um nível de informação através da literatura, da televisão, do rádio, das comunidades, para que nós despertemos para a realidade da vida. Para que serve? Tá? Para acelerar o nosso progresso, porque nós estamos um pouco atrasados, viu, gente? Não sei se vocês sabem, nós estamos um pouco atrasados. Né? Nós já devíamos estar um pouco mais avançados. E eles estão preocupados, nossos mestres estão preocupados com isso. Como qualquer professor estaria, né? Se o garoto chega aos 8 anos de idade e não sabe escrever ainda, não é verdade? Ou não sabe ler um texto corretamente. Muito bem. A vida na Terra não precisa ser um campo de concentração, como a gente pensa, né? A gente, às vezes, reclama. A impor-lhes tormentos a cada hora. Se você quiser, ela será um jardim de flores ou um pomar de saborosos frutos, após a sementeira respeitável e cuidadosa que você fizer. Então, que nós fizermos. Dedique-se a isso. A plantar coisas boas. Empreste sentido e beleza a cada um dos seus dias terrenos. Olha que convite gostoso, né? Liberte-se desse amortecimento da alma que produz indiferença. Sinta que, apesar de todos os problemas e danações que se abatem sobre a humanidade, a chuva nutriente continua a beijar a face do mundo. E um sol magnífico segue iluminando e garantindo a vida em todo lugar. Isto porque todos nós somos alvos da dedicação de Deus. Olha que interessante o convite que ele faz para a gente fugir da lamentação, da tristeza, né? Da depressão. Essa coisa de não se achar no mundo. Muita gente fala, eu não estou me achando no mundo, não sei qual é o meu lugar. Tá vendo? Foca. Todo dia que você levantar, olhe para o astro-rei, para o sol, e sinta-se envolvido por um abraço fraterno de Deus. Sinta o Pai te abraçando. O sol, vocês sabem, é um foco de energia, não o sol físico. Atrás do sol físico, esse que nós percebemos, o calor, a eletricidade e tudo mais, tem um sol espiritual também.
O Sol é fonte não só de energia, essas energias ostensivas, ela é fonte de energia que alimenta a nossa alma. Essas energias vêm diretamente do coração e da mente dos nossos superiores, que estão no Sol. Justamente com essa função de sustentar a vida no planeta, em todo o sistema. Esse é o grande segredo do Sol. Como tudo na vida, tudo tem uma parte interna, né? Tem a parte externa, que é sentida pelos nossos sentidos, e tem a parte interna, que nós não captamos, que nós temos que parar para sentir. Nós temos que observar atentamente, porque senão não vamos perceber. Então é isso o convite que ele deixa aqui com vocês. Abrace o Sol, sinta-se envolvido pelo Sol, mas não só pelos raios físicos, mas por abraço divino, essa energia que nos sustenta, todo o nosso ser. Não só o corpo físico, que é um dos últimos veículos de manifestação nosso, aqui na terceira dimensão. Mas os outros, o corpo emocional e o corpo mental. Perfeito? E nesse momento já eleve uma prece ao Criador. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida. E obrigado pela oportunidade de uma nova oportunidade de trabalho. Olha que interessante. Só isso você já se reenergiza, você já encontra sentido para viver. Você já encontra forças suficientes para tomar as ruas, pegar o seu metrô, pegar o ônibus, chegar no trabalho, dar bom dia para todo mundo, não é verdade? Já chegar iluminado. Perfeito? Não ao contrário, como a gente vê muitos amigos nossos, muitos irmãos nossos chegarem rabugentos, né? Carrancudos, fechados, amargurados. A ponto de você dizer bom dia, ele fala, se for para você. Que para mim... Entendeu? Então, esse exercício, meus queridos, são coisas simples, que são de grande efeito na nossa alma. Às vezes nós ficamos procurando coisas complexas, né? Ah não, eu preciso sair de casa, tomar um banho, fazer uma genuflexão, ficar meia hora com o meu joelhinho até doer ali, ajoelhado, contrito, me espremendo. Não precisa nada disso, Deus não quer nada disso, Deus não quer esse sacrifício nosso. Deus quer, o nosso Pai quer a nossa evolução, o nosso despertamento. Ele quer que nós despertemos cada vez mais rápido, para a gente caminhar mais rápido, para não demorar tanto, perdido nos caminhos da evolução. É isso que o Pai quer. Ele quer a gente iluminado, feliz, sentindo razão para viver, encontrando sentido na vida. Porque a vida é um presente dele. Imagine o pai dar um presente para o filho, e o filho pega e encosta ali, não dá importância. Nós ficaríamos chateados, não ficaríamos? Meu filho faz isso comigo, meu filho, eu dei um presente para você, eu achei que você... Né? Pensei em você, e você encosta aí, parece que... É assim que acho que os nossos irmãos superiores sentem, quando nós não damos importância à vida. O maior presente que nós podemos ter na vida, é a vida, a própria vida. É a própria vida. E nós, às vezes, num ato de insanidade, às vezes atentamos contra a nossa própria vida física, porque é só essa que nós podemos destruir, né? Não podemos destruir a nós mesmos. Ainda bem. Né? Então, queridos, é isso. Tenhamos isso e abençoamos cada dia em nossa vida. Se estamos tristes, busquemos essas fontes reenergizantes que estão à nossa disposição. Ainda não conseguiram colocar um pedágio nisso, entendeu? Tá bem, né? Ainda não conseguiram cercear ou pagar imposto ou tributar essa energia que está aí à nossa disposição. A energia do Sol e a respiração, o prana, né? A energia vital. Abuse, pode respirar à vontade, respirem, alonguem os pulmões. Sintam-se abraçados pelo Sol, sintam-se vivos e sintam-se participantes da vida. Esse é o conselho e é o convite que o Espírito Joanes faz esta noite para todos nós, tá bom? Principalmente para aqueles que estão se sentindo desanimados e enfraquecidos, tá bom? Fé. Essa fé é verdadeira, essa fé que te dá forças para a ação. Pensando nisso, nós trouxemos, eu e minhas poesias, trouxemos uma poesia. Vocês querem ouvir a poesia ou não? Para arrematar esse nosso assunto? É uma poesia aqui desse livro. Esse é livro dos poetas mortos, tá? Tudo gente que já está no plano espiritual, tá ok? E de lá passaram para o Chico essas poesias. Tudo gente famosa, tem alguns famosos aqui. Hoje a poesia chama-se Mensagem Fraterna. Deixa eu ver quem é o poeta aqui. Ver quem é o poeta. É a Alta de Souza. A Alta de Souza é famosa nos meios espíritas. Ela passa muita coisa boa para a gente, né? Em termos de poesia.
Alta de Souza, ela era do Rio Grande do Norte. Desencarnou em 7 de fevereiro de 1901. 1901 ela desencarnou, tá? Aos 24 anos. Muito bem. Vamos lá ver então a poesia. Mensagem fraterna. Prestemos atenção então, queridos, para arrematar esse nosso bate-papo da noite. Meu irmão, ela começa. Tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lustras e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Bacana? Então tá aí mais um conselhinho em poesia dos nossos irmãos que nos acompanham. Queridos, eu acho que era isso para hoje. Espero que vocês reflitam sobre isso. E sintam-se felizes por estarem vivos, participantes da vida. E participem cada vez mais. Aproveitem as oportunidades, ok? Porque talvez elas não voltem. Você sabe que as oportunidades são únicas, né? Então, aproveitemos o máximo da vida que o Pai nos dá. E é isso que o Pai espera de nós, que nós realmente aproveitemos e valorizemos a vida em ação. Que a paz seja com todos. Temos mais uns 5 minutinhos para alguém. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, acrescentar alguma coisa. Isso, acrescentem, tá? Perguntem menos e acrescentem mais. Brincadeirinha, podem perguntar o que vocês quiserem. Ninguém? Ótimo, então eu vou me embora. Ninguém quer falar nada, jura? Eu cheguei atrasado, mas eu achei interessantíssimo a colocação. Nós estamos sempre aprendendo, realmente, e através do Espiritismo, né, a gente vê tantas coisas acontecer nesse mundo de Deus, né? E a gente sabe que nós somos feitos para sermos perfeitos, né? Mas nós estamos tão longe disso, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas a cada nova existência, logicamente, se abre um novo horizonte para a gente, uma nova oportunidade. Então a gente vai observando, né? E que os nossos irmãos superiores, né? Todos esses grandes poetas, a sensibilidade que está aí. Então o amor é vivenciado, né? Na expressão deles, do coração, do sentimento, tudo aquilo que vivenciaram, né? Eles captam, né? Essas coisas lindas, né? E assim como esses são sensíveis, outros estão no campo da ação, né? O cientista, propriamente dito, no mundo de forma como o nosso, que ainda precisa... Trabalhando a matéria, muito né? trabalho, mais bruto, né? Então eles já também têm a sua sensibilidade no campo profissional, né? No campo fraterno. Então todos nós temos que contribuir de alguma forma, né? Claro. É preferível a gente, por pouco que se faça, que pelo menos não se faça nada errado. O mínimo possível para que a gente não perca a encarnação, né? A oportunidade dessa vida que continua sempre. Nós não sabemos de onde partimos e nem aonde vamos chegar. Ou melhor, sabemos, né? Estamos segundo confiados. Os superiores, até nós chegamos no estado puro dos espíritos maiores, né? Então nós vamos estudando, aprendendo com nossos mestres, né? Observando o que se passa em nossa volta, até aquelas coisas mais injustas, como você falou, é daí que você tem que extrair mesmo as lições, né? Exatamente. Observar, não, o meu caminho não é esse, o meu caminho é o caminho do bem, das nossas vibrações, de amor, lutando contra nossas imperfeições mais grosseiras ainda, que nós somos ainda casca grossa, né? Exatamente. Então aos poucos nós temos que aprender, né? Então os espíritas, nós estudamos o livro dos espíritos, né? São 1019 perguntas e respostas que tiram de nós um monte de dúvidas e sempre acrescentando através dos outros livros também que compõem o cabedal dos grandes
Basta que nós deixemos a preguiça de lado, né, e nos dediquemos a esses livros, a estudar esses livros. À medida que você vai estudando, você vai ficando mais interessado. Senão nós vamos fazer que nem aqueles irmãos que botam debaixo do braço e tentam fazer a coisa entrar por osmose, né, como se fosse entrar... Não, tem que abrir, tem que ler, tem que entrar pela mente. É isso. Mais alguém? Não? Essa é a grande mensagem, queridos. Nós estamos num tempo de despertamento para uma nova era, como eu disse no início, e o segredo é despertar o mais rápido possível para essas verdades eternas, tá? Isso não quer dizer que nós temos que nos transformar em santos, não. Nós temos que despertar para essas realidades e começar a vibrar com essas novas luzes, tá? Para que nós sejamos participantes desse novo mundo, né? Desse novo mundo. Agora, se nós não conseguimos participar desse novo mundo, nós vamos participar de outros mundos. Tudo bem, Deus sempre dá uma nova chance. Não seremos aniquilados, entendeu? Sempre teremos uma chance para recomeçar nossas experiências em outros orbes, em outros planos. Ok, meus queridos? Deus é amor, não se esqueçam disso. O Pai é sempre amor, é isso que Jesus nos ensinou, não é isso? Que o Pai é amor, que não há castigo para ninguém. Assim, como Ele é misericórdia infinita, novas oportunidades. Ele dá sempre novas oportunidades para recomeçarmos nossas experiências. Então, vamos ser bons alunos, né? Vamos aprender a lição, fazer a lição direitinho, para que nós caminhemos mais rápido nessa escola divina. Perfeito? Muito bem. Muito obrigada. Paz para todos. Boa semana. Vamos prosseguir, então. Bom, nós vamos encerrar a palestra, mas depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira conversar depois com o Caetano, ele fica aqui um pouco mais, aí vocês podem conversar com ele depois. Vamos nesse instante, mais uma vez, cerrarmos nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que encaminhe muito amor, muita paz a todos os povos envolvidos em guerras, a todos aqueles que sofrem. Vamos levar esse amor a todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas ruas, que sofrem com o frio, com a fome. Vamos levar esse amor imenso a todos os nossos irmãos que necessitam de amparo, que muitas vezes são levados ao suicídio porque não encontram mais a razão de viver. Vamos levar as nossas vibrações ao nosso planeta Terra, tão necessitado, tão menosprezado pelos homens. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que iluminem o nosso pequeno planeta, para que possamos encontrar a paz, o amor, a fraternidade. Que assim seja, Senhor. Nós vamos passar agora aos passes. Eu peço a todos que permaneçam em silêncio.